pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática do Cefet, Unidade Timóteo, e nessa aula de hoje irei falar sobre sequências numéricas ou simplesmente sequências. Vamos lá. Antes de definir a sequência de uma maneira um pouco mais formal, nesse primeiro instante, nós podemos entender a sequência como uma coleção de objetos ou de elementos listados em uma determinada ordem predefinida. Então, no nosso cotidiano, a gente pode encontrar vários exemplos de sequências. Então, por exemplo, os dias da semana. Os dias da semana eles formam uma sequência, né? Nesse caso aqui, a ordem escolhida, né, para listar esses elementos foi a ordem cronológica dos dias. Então, o primeiro é o domingo, o segundo elemento é a segunda-feira, o terceiro elemento é a terça, assim por diante, até o sétimo elemento, que é o sábado aí. Mas veja que eu poderia pegar esses mesmos elementos dessa sequência e definir uma nova ordem de listagem. E aí, com isso, eu teria uma nova sequência. Então, veja, ao invés de usar a ordem cronológica, eu poderia usar a ordem alfabética. Então, o primeiro elemento aqui continuaria sendo domingo, só que o segundo elemento agora passaria a ser a quarta e não mais a segunda-feira, como foi o caso no primeiro exemplo. Observe que, embora as duas sequências foram feitas a partir dos mesmos elementos, pelo fato de ter colocado em uma listagem uma disposição diferente, faz com que essas sequências sejam diferentes. Para ter uma ideia disso, basta observar o seguinte. Imagina que você tem uma sequência de atividades que você quer fazer ao longo desses dias, né, quer distribuir ao longo desses dias, e aí você escolhe uma dessas sequências aqui para distribuir as suas atividades. Então, suponha que você tem 7 atividades, e aí eu vou distribuir ao longo desses dias da semana aí. Se eu escolho a primeira sequência de dias, veja que as minhas atividades elas podem ser realizadas em uma semana apenas, né? Então, a primeira atividade eu posso realizar no domingo, a segunda atividade eu realizo no dia seguinte, que é a segunda, assim por diante, até a sétima atividade que eu vou realizar no sábado. Por outro lado, se eu escolho essa sequência aqui embaixo, veja que eu vou precisar de pelo menos 2 semanas para realizar essas 7 atividades. Por quê? Observe que as duas primeiras atividades elas devem ser realizadas no domingo, primeira, né? E a segunda na quarta-feira. E aí observe ainda mais que existe uma atividade que ela está sendo programada para ser realizada na terça-feira. E aí, obviamente, você não vai poder voltar no tempo. Então, para que essa atividade, né, seja realizada de fato na terça-feira, você precisa de uma semana seguinte para que ela seja realizada. Então, a escolha ou a distribuição dos termos da sequência, ele carrega informações diferentes. Por isso que as sequências são diferentes nesses casos aí. Outro exemplo de sequência, nós podemos listar os pontos obtidos pelo Atlético Mineiro nos seus 14 primeiros jogos do Brasileirão 2020, então no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então veja, a ordem que eu usei, ou a regra de listagem que foi usada, é a ordem sequencial dos jogos que foram acontecendo. Então, por exemplo, esse 3 que aparece aqui, ele representa a pontuação obtida no primeiro jogo. Esse outro 3, a pontuação obtida no segundo jogo, e assim por diante. E aí eu tenho a pontuação obtida em cada um dos 14 primeiros jogos do Atlético Mineiro. E aí, da mesma forma que ocorreu nos dois exemplos anteriores, veja que se eu trocar dois elementos dessa sequência de lugar, eu altero a informação a qual essa sequência está associada. E aí veja, por exemplo, suponha que eu mude de lugar o primeiro termo e, sei lá, o quarto termo aqui, que vale 0. E aí, reescrevendo esses termos, eu teria
O primeiro termo passa a ser 0, né, porque eu troquei. O segundo e o terceiro continua a mesma coisa, valendo 3. O quarto termo passa a valer 3 pela troca. O quinto vai ser 0, o sexto vai ser 3, e o restante segue da mesma forma até o 14º aqui, que continua valendo 3. E aí, novamente, observe que quando eu reescrevo, né, considero os mesmos elementos, mas eu reescrevo a sequência trocando dois elementos de lugar, veja o que acontece. Na primeira sequência, o fato de aparecer aqui um 3 significa que o Atlético Mineiro ele ganhou 3 pontos no seu primeiro jogo, ou seja, ele ganhou o primeiro jogo. Só que, por outro lado, quando eu olho para essa sequência e vejo que o primeiro elemento dela é 0, então significa que o Atlético não obteve nenhuma pontuação no primeiro jogo, ou ele perdeu o primeiro jogo. Então veja que as informações que você obtém a partir de cada uma dessas listagens, né, dessas sequências, são diferentes. Então, por isso que a ordem dos elementos, né, também é importante. Nós podemos fazer algumas observações com relação a isso que a gente acabou de fazer, de forma que a gente consiga definir essa sequência de uma maneira um pouco mais formal. A primeira observação é só em relação à nomenclatura. Geralmente, quando nos referimos às sequências, os termos, os elementos dessa sequência são chamados de termos. Outra observação, os termos eles estão em uma ordem definida, que foi o que a gente viu. E, além disso, a disposição dos termos na sequência, ela segue uma certa regra ou uma certa lógica. De modo que é possível, uma vez que você conhece a lógica, é possível determinar cada um dos termos que aparece na sua sequência lá. Então, como exemplo, o primeiro exemplo dos dias da semana. Então, os termos estão numa ordem definida. Então, aqui o primeiro termo ele é o domingo, o segundo termo a segunda-feira, etc., até o sétimo termo. Então, a primeira posição aqui se refere ao primeiro termo, segunda posição ao segundo termo, e assim por diante, ao longo das posições aí. O outro exemplo que eu peguei, no caso, o primeiro termo continua sendo o domingo, porém o segundo termo agora passa a ser a quarta-feira. Então, quando você muda a regra que define a sequência, ou a regra que lista os termos da sequência, é possível que você troque o valor dos termos lá da sua sequência. Bom, nesse primeiro caso, a regra, né, que definiu a disposição dos termos foi a ordem cronológica. Já esse outro caso, a regra ou a lógica que definiu a listagem foi a ordem alfabética. Então, por isso que, uma vez que você define a regra, você tem sequências diferentes aí. No caso do exemplo da pontuação do Atlético Mineiro nas 14 primeiras partidas, né, disputadas, você tem o primeiro termo sendo 3, o segundo termo sendo 3 também, pontuação no segundo jogo, etc. Né? O oitavo termo vale 0, então significa que perdeu a oitava partida, e assim vai até a 14ª partida, ou 14º termo, que nesse caso vale 3. Então veja, aqui, né, para a gente pensar na sequência, né, já pensando de uma forma um pouco mais formal, veja que você tem dois parâmetros que tem que considerar para definir uma sequência. O primeiro deles, né, é a posição na sequência, né, a posição de cada um dos termos na sequência, e o outro é o valor do termo que se encontra em cada uma das posições. Esse valor do termo ele pode ser um número, né, que é o caso dessa sequência de pontuações, ou esse termo pode ser qualquer outro objeto, por exemplo, os dias da semana. No caso em que os termos são números reais, ou números, então essa sequência ela é chamada de sequência numérica. E são essas sequências que nós vamos estudar aqui nessa aula de hoje. E aí, para definir a sequência, a gente pode, né, usando isso tudo que a gente observou,
a gente pode definir a sequência da seguinte maneira. Uma sequência numérica, ela é uma função que associa a cada número natural um número real, de tal modo que os números naturais aqui do domínio, eles vão representar a posição de cada termo, de cada número lá na sua sequência, e os números reais que são associados aos números naturais, eles vão ser os termos da sequência e vão indicar os valores de cada um dos termos que se encontram naquela posição a qual ela é associada. Então veja, o termo A1 ele é associado ao número 1, o número natural 1, então significa dizer que o termo A1 está na posição 1. Da mesma forma, o termo A2 está na posição 2, o termo A3 está na posição 3 e assim por diante. E aí, se a gente lista esses termos, né, naquela notação de sequência que nós fizemos, você tem o termo A1, é o número real que está na posição 1. O termo A2, o número real que está na posição 2 e assim por diante. Bom, veja outro detalhe. Aqui, da maneira como nós definimos, o domínio da função, né, que define a sequência, são os naturais. E aí veja que você tem infinitos números naturais. Por outro lado, os números naturais aqui eles definem as posições de cada um dos termos na sequência. Então, se você tem infinitos números naturais e eles definem as posições, então significa que você tem infinitas posições aqui ao longo da sua sequência. E aí, nesse caso, a gente fala que essa sequência ela é infinita. Por outro lado, se você considera o domínio como sendo o conjunto dos números naturais restrito apenas os primeiros números, os n primeiros números naturais, então significa que você, neste caso, vai ter um número finito de posições, mais especificamente n posições na sua sequência. E aí, se você tem um número finito de posições na sua sequência, significa que a sua sequência ela é finita. E aí, a representação da sequência, nesse caso, seria essa daqui. E aí, como exemplo de sequência, a gente pode pegar, por exemplo, né, os divisores do número 20. Os divisores do número 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. E aí, nesse caso, a disposição desses números está começando do menor divisor até o maior divisor. E aí, veja, o termo A1, que é o primeiro termo da sua sequência, vai ser 1 nesse caso. O termo A2 ele vai ser 2. O termo A3, ou número real A3, vai ser 4. E assim por diante, até o termo A6, que nesse caso vai ser 20. Novamente, como você tem uma quantidade finita de posições na sua sequência, e aí essa sequência aqui ela é uma sequência finita. Veja que poderíamos também pegar esses mesmos termos aqui e reescrevê-los seguindo uma outra ordem, por exemplo, a ordem decrescente. E aí veja que nesse caso, o termo A1 ele passaria a ser o 20, o termo A2 o 10, né? Assim por diante, até o termo A6, que valeria 1 nesse caso aqui. Quando a gente escreve a sequência neste formato aqui, né, começando do maior valor do termo até o menor valor do termo, à medida que a posição cresce, essa sequência aqui elas são chamadas de sequências decrescentes. Então, quando os termos vão crescendo à medida que a posição cresce, essas sequências são crescentes. Por outro lado, né, dessa maneira, elas são decrescentes. Outro exemplo de sequência, a sequência formada pelos números pares. Então, aqui vão ser 2, 4, 6, 8, 10, etc. Aqui você tem infinitos números pares. Neste caso, o termo A1 vai ser 2, o termo A2 vai ser 4, o termo A3 vai ser 6, e assim segue infinitamente. Veja que, como eu falei lá no início, né, os termos, a disposição dos termos segue uma certa regra, uma certa lógica, e aí com isso, a partir dessa regra, a partir dessa lei que define a sequência,
É possível, né, embora eu só tenha listado 5 números aqui, é possível determinar os outros números dessa sequência. Então, o número é par, então qual que é o próximo número par? 12, depois o seguinte é 14 e assim por diante. Outro exemplo de sequência que a gente pode considerar é a sequência bem conhecida na matemática, né, que é a sequência de Fibonacci. A princípio a gente não tem muita informação sobre ela, só alguns números aqui, mas em outra aula mais para frente eu falarei um pouco mais sobre essa sequência. Mas a princípio você tem alguns números que são dispostos. Essa sequência é uma sequência infinita, e neste caso o termo A1 vale 1, o termo A2 ele é igual ao primeiro termo, o termo A3 vale 2 e assim por diante. E aí, dessa forma, a gente define essas sequências aí. Bom, então, espero ter ajudado vocês a entender esse novo conceito. Obrigado a todos e bons estudos.